Fala galera, tudo certo? Muito bem-vindos aqui ao canal do meu TCC tá on, sim, para falar de ciência, falar de TCC, falar de enfermagem. Eu me chamo Thiago, eu ensino estudantes de enfermagem como você a fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador. E hoje vou falar do segundo pilar do meu método para você fazer o TCC sem depender de ninguém. Sabe qual é? É o direcionamento. Sabe o que significa a palavra direcionar? Vem aqui comigo que eu vou te falar. Olha só, direcionar significa conferir rumo, dar direção, dar orientação. Aqui, ó, tá? Orientação a algum lugar. É por isso, galera, que no começo do TCC a grande maioria dos alunos não sabe para onde vai, não sabe para qual caminho seguir, porque não tem rumo, não tem direção. Então fica desorientado. E o direcionamento, que é o segundo pilar do meu método, acaba com isso de uma vez por todas. Então, disse na aula passada, quando eu falei de organização, vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois que acabar essa aula aqui, pular para a aula da organização. Então, na organização, você vai organizar o seu pensamento. Depois de organizar o pensamento, você vai, dar direcionamento, dar rumo, tá certo? Então, olha só, como é que a gente faz primeiro para organizar e depois dar direcionamento? Tá aqui, ó. Disse para vocês, primeiro a gente precisa saber que temos um problema, né? Então, toda pesquisa começa com um problema. O problema é o nosso ponto A, tá certo? Qual é o rumo? Qual é a nossa direção? É o ponto B, é o objetivo, tá certo? Então, assim, não comece o seu projeto de pesquisa, o seu TCC, sem ter um problema em mente, tá certo? Então, a direção que você deve seguir no seu TCC é de um problema em direção ao objetivo, que é a resolução desse problema. Para você atingir esse caminho, para você caminhar nesse percurso, você vai precisar de um método, tá certo? Então não tem por que eu falar de coleta de dados, aonde eu vou coletar dados, quem eu vou utilizar, qual instrumento eu vou escolher, se eu não tenho um problema, se eu não sei para onde eu quero chegar. Diz o ditado que quem não sabe para onde ir, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Não é isso? Por isso que a gente fica perdido. Você precisa de rumo e é isso que eu vou te dar na aula de agora. Vem comigo. Qual é o percurso que você vai seguir no seu TCC? É esse aqui, ó. Primeiro, você vai fazer um projeto de pesquisa. Não é a pesquisa propriamente dita. No projeto, você vai simplesmente dizer quais as etapas que você pretende seguir, tomar para alcançar o objetivo. Depois de feito o projeto, você vai apresentá-lo para uma banca, o que a gente chama de tá aqui, galera. Qualificação. Beleza? A qualificação é a apresentação do seu projeto a uma banca. Se a banca entender que há viabilidade no seu projeto, quer dizer que o seu método consegue sair de um ponto A, o problema, e atingir o ponto B, o objetivo, você está qualificado para então iniciar o seu TCC e coletar dados. Depois de coletados os dados e analisados, você vai apresentar o seu TCC para uma banca. Então tá aqui, ó. Então é esse o caminho que você deve trilhar rumo à sua aprovação. Agora,
Esse é o caminho macro. Quais são as etapas dentro desse caminho que você deve preencher? Vamos lá. Vamos começar pelo começo, pelo projeto de pesquisa, tá certo? Estrutura de um projeto de pesquisa. Tiago, você está tirando isso da sua cabeça? Da onde vem a estrutura de um projeto de pesquisa? Vem daqui, ó. A NBR 15287 estabelece para a gente quais os elementos, a estrutura de um projeto de pesquisa. E por que padronizar a estrutura de um projeto de pesquisa? Então, imagine um projeto no Brasil tem metodologia, um projeto nos Estados Unidos não tem referencial teórico, um projeto no Canadá não tem objetivo. Então, quer dizer, ficaria muito difícil transmitir o conhecimento. Então, a ideia é que a estrutura de uma pesquisa científica seja padronizada para facilitar e difundir o conhecimento. Então, todos os locais no mundo inteiro terão a estrutura do projeto de pesquisa, da pesquisa acadêmica como um todo, da mesma forma. Isso facilita o entendimento, facilita a transmissão e a difusão do conhecimento. Beleza? Quais são os elementos que devem conter, então, o projeto de pesquisa? Falei isso aqui, mas é sempre bom repetir, porque isso precisa ficar gravado na massa cinzenta, precisa ficar impregnado para você não esquecer mais. Então, olha lá. Eu tenho os chamados elementos pré-textuais. Tá aí, ó, elementos pré-textuais. Tem os elementos textuais. Tá aí, galera, elementos textuais. Os elementos textuais, eles vão formar o conteúdo do seu trabalho propriamente dito. E os elementos pós-textuais, beleza? Então, essa é a estrutura do seu projeto de pesquisa. Tá, Tiago, mas que elementos tem os elementos pré-textuais, os elementos textuais, os elementos pós-textuais? Falei aqui na aula passada, tem uma estrutura completa, preparei no Trello para vocês. Lá na aula de organização, chegando a 100 likes, eu distribuo para vocês esse material aí no Trello para vocês terem a ideia, a noção dos elementos passo a passo que você deve seguir no seu TCC. Mas eu já te dou uma prévia aqui, ó. Te dou uma prévia, galera. Olha só, elementos textuais. Quais são os elementos textuais que deve ter no seu TCC, no seu projeto de pesquisa? Nós temos, olha lá, hein? Parte introdutória, problema, objetivo, justificativa, referencial teórico, metodologia, recursos ou orçamento, cronograma e resultados esperados. Essa é a estrutura que deve conter no seu projeto de pesquisa quando se fala de elementos pré-textuais, beleza? Aí você fala, Tiago, beleza, vou agora mesmo abrir uma paginazinha no Word e já vou colocar pelo menos os títulos para saber o que eu devo preencher. Posso fazer isso, Tiago? Pode, deve fazer isso. Então, quer dizer, você já não vai sair do nada, né? Já não tem nada no seu trabalho, tem pelo menos o título, tem uma estrutura, tem um esqueleto, beleza? Então, isso já pode te ajudar.
Esse é o que eu chamo de direcionamento. Tá certo? Então, assim, o que é o direcionamento? Você já foi num churrasco na casa do amigo seu e aí você não sabe onde é a casa, você fala, manda a localização, né? Mandou a localização. Eu sou assim, o cara mandar a localização para mim. Eu tô vendo o mapa, eu não consigo chegar na casa do cara. Eu preciso ativar a rota e ver aquele desenho seguindo o caminho e a vozinha do GPS falando: em 400 metros, vire à direita na rua tal. Em 200 metros, siga à frente e o seu destino vai estar à esquerda. Não é assim? O GPS dá o passo a passo, o caminho, ó, mastigado para a gente, mostrando a direção. Então, assim, não adianta eu mostrar para você um mapa se você não sabe caminhar no mapa. Você precisa de um GPS. Precisa do cara ficar te falando, faça isso, faça aquilo, vire aqui, vire ali, você chegou. Beleza? Então, o direcionamento é o seu GPS. Tiago, e como que funciona isso, Tiago? Beleza, eu vou explicar para você, vou dar um exemplo. Se eu pedir para você, faça uma introdução com o tema reações rancênicas, você conseguiria fazer? Conseguiria escrever no Word agora um tema, uma introdução com esse tema? Aí vai falar, pô, Tiago, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo nem fazer o meu TCC, o meu tema, você está me pedindo para fazer de reações rancênicas. Galera, sabe por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Sabe por que você abre a sua página do Word, você olha para ela olha para você, mas você não consegue desenvolver porque você não tem direcionamento. Tá escrito lá que você tem que fazer a introdução, mas o que você vai escrever na introdução? Tá certo? Então, eu criei a chamada técnica do funil. Tá aqui, ó. O que é a técnica do funil, galera? Ó, eu fiz um triângulo invertido porque eu sou péssimo de desenho, mas imagine que isso aqui é um funil, né? O que é o funil? O funil tem a boca mais larga e depois, como o próprio nome diz, ele vai afunilando, vai ficando mais estreito, tá certo? Então, ó, toda vez que você for fazer uma introdução no seu trabalho, pense na técnica do funil, tá certo? Então, daqui, ó, em que consiste a técnica do funil? Você vai contextualizar, vai apresentar o tema e vai delimitar o seu tema. Se você tiver isso na sua cabeça, fica muito mais fácil de procurar a literatura e saber posicionar as citações e as suas ideias para poder então preencher a introdução, né? Porque assim, para eu atingir o problema, para chegar até o objetivo, eu preciso cumprir subetapas. Uma das etapas é fazer a introdução, né? Então, para você parar de ficar olhando para a página do Word, sair da síndrome da página em branco, como a gente diz, um método, a técnica do funil pode te ajudar. Então, olha lá, o exemplo que eu falei. Vamos falar aqui de reações rancênicas, né? Qual é o contexto? Olha, a reação rancênica, eu estou falando de hanseníase. Qual é o contexto, então? É a mesma coisa se eu estivesse falando, por exemplo, de bola de futebol. Se eu estivesse falando de bola de futebol, o contexto é o campo de futebol, é o estádio. Então eu poderia falar do estádio, falar do campo e falar da bola. Falando de reações rancênicas, a hanseníase é uma doença infecciosa. Então, né, eu já fiz uma leitura prévia, não estou tirando isso da minha cabeça. Depois, se você quiser escrever isso, você precisa citar, ok? Mas aqui eu já estou falando ideias que eu já li em artigos anteriores, não vou citar aqui os artigos, mas se você quiser escrever sobre o tema, precisa citar, combinado? Então, olha lá, a hanseníase é uma doença, aliás, vou contextualizar, né? A hanseníase então está no contexto das doenças infecciosas. Então as doenças infecciosas merecem grande destaque na saúde pública, não é isso?
no Brasil, mesmo com um contexto de transição epidemiológica, onde eu tenho aumento das doenças crônicas, doenças infecciosas ainda persistem em números elevados, né? Então aqui no Brasil, é o que eu tenho chamada dupla carga de doença. As doenças crônicas ainda estão aumentando e as doenças infecciosas ainda persistem. Nesse cenário, merece destaque a hanseníase. Olha, apresentei o tema, contextualizei, apresentei o tema, merece destaque entre as doenças infecciosas a hanseníase. O Brasil é o segundo maior país com casos da doença do mundo, só perde para a Índia. Nas Américas, 94% dos casos de hanseníase e 94% dos casos novos são notificados no Brasil. Ó, então apresentei o tema e a apresentação do tema você deve colocar conceitos e características do tema, né? Então a hanseníase é causada pela Mycobacterium leprae, uma doença que tem predileção por pele e nervos periféricos, conferindo características específicas para essa doença. Apresentei o tema e agora delimito. Nesse cenário, nesse contexto, nesse interim, 10 a 50% dos pacientes portadores da moléstia apresentam reações hansênicas, né? São reações que vão agudizar o transcurso da doença, causando aí limitações e até abandono do tratamento dos pacientes. Percebe, galera? Como eu apresentei o contexto, falei então que a hanseníase está ligada em relação às doenças infecciosas, que existe um quadro no Brasil de transição epidemiológica, seria a transição epidemiológica, eu tenho um aumento de doença crônica, diminuição de doença infecciosa, mas no Brasil eu tenho um cenário diferente, porque existem doenças infecciosas que ainda são persistentes. A hanseníase ganha destaque, né? Então apresentei números, falei qual é o agente causador, falei características e, olha aqui, ó, delimitei, falei de reações hansênicas, percebe? Então, faça isso com o seu TCC. Pense na introdução, pense no seu tema. Tiago, como é que eu vou escrever a introdução do meu tema? Utilize a técnica do funil, faça a contextualização no topo do funil. Apresente o seu tema e depois delimite o seu tema. Tá aqui, galera, um exemplo de como o direcionamento pode, então, fazer você sair de um ponto A até um ponto B de forma muito fácil. Essa técnica aqui vai fazer você fazer a introdução de forma muito mais rápida, você não vai ficar perdido. E você pode fazer aqui, ó, um parágrafo de mais ou menos 5 a 6 linhas para cada item desse aqui, beleza? Se você quiser, deixa aqui nos comentários, a gente faz outros exemplos, inclui aí o problema, objetivos e justificativa para completar a nossa introdução, beleza? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você dar o like, compartilhar com os outros colegas e se inscrever no canal Meu TCC Tá On, que tá cheio de conteúdo top para você fazer um TCC sem depender de ninguém. Agora, se você não gostou, que você encaminhe esse vídeo para os seus inimigos. Valeu? Até a próxima. Um grande abraço.